meio-dia e 57, você acompanhando a programação da Bonfim FM. Hoje mais um bate-papo da Emater aqui na Bonfim FM, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. Hoje, 13 de novembro, tem programa da Emater com os assuntos em pauta que interessam aos nossos agricultores, então, do município de Morro Redondo. Hoje a gente tem a presença do engenheiro agrônomo, chefe do escritório municipal, Evaldo Voz, e também a extensionista social, Neiva Borges, para conversar com os ouvintes da Bonfim. Hoje a gente vai ter alguns assuntos em destaque, só para citar, que é o milho 100%, juventude rural, o Terra Forte e o concurso prato típico de pêssego. Então, são assuntos em destaque. Ao longo do programa a gente vai conversar com os ouvintes. Evaldo Voz, peço só que se aproxime do microfone para dar uma saudação para os agricultores aqui do município, da região. Pessoal que está nos ouvindo aí, aproveita a informação, tanto aqui na nossa região e pela internet também, onde tem os alcances da Bonfim FM. Boa tarde. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bonfim FM, especialmente aos agricultores e munícipes de Morro Redondo, né? É um prazer estar de novo aqui para podermos trocar mais algumas informações. E uma saudação da Neiva Borges, ela que esteve presente, se eu não recordo, foi um programa, né? Que a Neiva esteve presente. A gente sabe que tem as atividades do pessoal da equipe, né? E dentro da possibilidade a gente está conseguindo aí ter a participação do pessoal no programa e atualizar os agricultores. Uma saudação, então, tua neste programa de hoje. Primeiramente, né, meu boa tarde aos ouvintes da Rádio Bonfim e agradecer ao Jones por este convite mais uma vez de estarmos aqui. Vamos agora então, vamos, primeiro assunto então, o milho 100%. Evaldo Voz então vai nos detalhar então este programa Milho 100%, nos atualiza então as novidades deste programa para os nossos agricultores. Bom, Jones, assim, é importante a gente começar, né, tendo um pouco da história desse programa, né? Na verdade, esse programa que hoje se chama Milho por 100%, ele é um programa já antigo do governo do estado, que era um antigo troca-troca de semente de milho, né? Esse programa foi criado há muitos anos atrás na perspectiva de melhorar e disponibilizar sementes de qualidade para os produtores. Isso há 20 anos atrás, desse tempo que eu acompanho o programa aqui no município de Morro Redondo, né? Nós tínhamos um perfil de procura de sementes que era baseado praticamente numa única cultivar, que era a antiga Agroceres 303, para os produtores que são mais antigos vão lembrar, o AG 303. Então a gente nem tinha assim grande preocupação, porque, enfim, era todo ano a mesma cultivar e tinha uma demanda bastante razoável, né? Posteriormente, esse 303 saiu de linha, né? E veio a ser substituído pelo Agroceres 122, que já trouxe algumas novidades. Para quem vai lembrar, né, era um milho que caía muito, né, uma planta muito alta, que quando plantada no mês de janeiro, então tinha um porte elevado e o vento era bastante suscetível à ocorrência de vento e derrubar as lavouras. Bom, passou-se muitos anos, né, e agora com a retomada, digamos assim, da procura dos produtores por esse programa, né, em função principalmente dessa novidade que ocorreu, né, nessa safra que está em curso, né, melhor dizendo, quando a Secretaria resolveu subsidiar em 100% a semente de milho do programa Troca-Troca em função das decorrências climáticas que ocorreram no nosso estado no ano de 2024. Sendo assim, nós tivemos uma procura que atendeu 72 produtores do nosso município. 72 produtores vieram a procurar semente de milho dentro desse programa Milho 100%.
E nós tivemos um contingente, a Secretaria da Agricultura, quem organizou esse programa, agradeço ao Felipe pelas informações, nosso parceiro querido, 125 sacos foram entregues então desse programa do milho 100%, né, do governo do estado. Bom, aí surge agora uma questão em curso, né? O governo disponibilizou uma semente de alto potencial genético, com excelente capacidade produtiva, e agora nós precisamos transformar esse potencial que está na semente em um fato, quer dizer, numa produção que seja adequada. A expectativa nossa é que a gente consiga, dessas 125 sacas de semente, plantarmos em torno de 125 hectares, que é mais ou menos o equivalente, e que nós tenhamos aí uma produtividade em torno de 100 sacos de milho por hectare. Então essa é a nossa expectativa. Para que isso ocorra, a gente tem que começar a entender um pouco o que são essas cultivares que foram adquiridas, né, e que chegaram na casa dos produtores. Nesse sentido, a gente precisa dar uma olhadinha nas características das cultivares. A gente tem, por exemplo, SHS 7990 BT Max. Essa é uma das cultivares que foi bastante procurada em função da produtividade que ela apresentou no experimento que a gente conduz do dia de campo na família Tuchtenhagen, que por sinal tem sido uma família que nos ajuda muito a difundir essa cultura. E essa cultivar ela apresenta algumas características, né? Ela é uma cultivar do grupo 1 que tem em torno de 120 dias de ciclo. Sendo que a distribuição dos dias durante o ciclo são da seguinte maneira: a fase número 1 ela dura em torno de 25 dias. Essa fase ela corresponde ao período em que o milho está entre a germinação e a emergência. Posteriormente, a fase número 2 corresponde mais ou menos a 35 dias. Que é a fase que está entre o crescimento e o desenvolvimento. A fase número 3, que é a fase que vai do enchimento de grão, do florescimento e enchimento de grãos, ela dura 40 dias. E a fase número 4, última fase, é a fase de maturação, que dura 20 dias. Bom, o que é importante a gente entender a partir dessa informação? Nós temos então em torno de 25 dias para que ocorra entre o crescimento, entre a germinação e a emergência dessa cultura. Tá? Então, nessa fase, a gente tem que ter alguns cuidados especiais com relação principalmente à lagarta-rosca, formiga e outros insetos que possam vir causar baixa de estande. Então, especialmente em ano como esse, que a gente tem a tendência de ter períodos secos que vem se manifestando, então eu alerto que os produtores fiquem muito atentos à ocorrência, à possibilidade de ocorrência de lagartas, né, principalmente a lagarta-rosca, que pode vir a oferecer alguma queda de estande. Bom, esse milho ele tem a tecnologia BT Max. Essa tecnologia é uma tecnologia que ela, digamos assim, assegura a resistência às lagartas, com exceção da lagarta-rosca. Porque a lagarta-rosca, para morrer, ela tem que, no mínimo, derrubar uma planta. Se ela derrubar uma planta, ela já causou um enorme prejuízo no estande. Então, por isso, sim, eu volto a alertar com relação a essa questão da seca e desse período aí de 25 dias. Evaldo, aproveitando, esse milho já chegou para os produtores e eles não fizeram ainda o plantio ou já foi feita uma etapa? Para você nos atualizar, você está passando as recomendações, porque tem o período de estiagem pela frente. Você falou de um ciclo de 120 dias, então as orientações. Como é que está agora esse momento? Assim, ó, Jones, é oportuna a tua pergunta, eu até ia abordá-la logo após, mas assim, ó, antecipando. O período de plantio, ele é definido pela ZARC. A ZARC é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Isso é feito a partir de um estudo, né,
que é realizado a nível de país, em todas as regiões, em todos os estados, onde o Ministério define, né, o período de plantio para cada região. Nós nos baseamos na portaria 192 de 23 de maio de 2025, que é essa portaria da ZARC, né? Essa portaria, ela traz para nós as informações que são as seguintes. O plantio do milho na nossa região, aqui no nosso município, ele depende de duas características. Uma delas, qual é o grupo das cultivares que nós temos? Sendo que todas essas cultivares, isso é muito importante que o produtor preste atenção, todas essas cultivares que nós temos oferecidas no milho 100% são do grupo 1. E nós podemos ter algum caso de outra cultivar que não seja essas que são do milho 100%, que sejam do grupo 2. Então, quando a cultivar é do grupo 1, é uma cultivar que tem um ciclo em torno de 120 dias. As cultivares do grupo 2 têm ciclo superior a 130 dias. São cultivares de ciclo médio, que se chama, né? Muito pouco usadas, mas acontece de serem plantadas também no nosso município. Essas cultivares do grupo 1, o zoneamento agrícola, ele prevê 2 épocas de plantio para nós. Sendo que tem uma situação nova que passou a acontecer a partir de 2 anos para cá, que, por exemplo, para quem financia, tu tem perdas consideradas de 20%, 30% e 40% de acordo com a época de plantio. Mesmo que tu perca totalmente a lavoura, tu já vai ter um desconto num eventual Proagro de 20%, 30% ou 40%. Para a gente obter o menor desconto do Proagro, a gente precisa plantar esse milho agora até o dia 20 de janeiro, Jones. Então, assim, é importantíssimo que o produtor, então, se prepare. A tendência, a gente agora tem uma correria enorme de máquinas preparando o solo, e, enfim, uma infinidade de coisas, mas o nosso período de plantio, segundo o zoneamento de risco climático, né, é até o dia 20 de janeiro para essas cultivares que são do grupo número 1. E no caso do Morro Redondo, produtor que recebeu, então, isso são essas sementes, né? Uhum. Quanto tempo cada um leva para plantar todas essas sementes que cada um recebeu? Qual é a projeção de dias de serviço para fazer o plantio? Depende muito, né, Jones? Isso é uma situação assim que é muito variável. Depende da área que cada produtor tenha disponível, né? Porque assim, a gente tem um contingente de produtores que alguns pegaram 2 sacos de semente, outros têm até 4 sacos, né? Tem mais de um saco por família, tem várias situações, né? Então depende da área, depende da disponibilidade de máquina, né? Se o produtor ele tem máquinas próprias ou se ele vai depender de máquinas que sejam, por exemplo, da associação ou de um outro fornecedor de trabalho, né? Então isso tem que estar no calendário do produtor, tendo em conta que o prazo termina em 20 de janeiro. Já temos casos de produtor que já fez o plantio ou não ainda? Sim, a gente já tem lavouras, né, que foram cultivadas, porque se a gente tem um intervalo, nós temos um plantio durante o final do inverno, que começa ali no final de agosto, setembro, né? Depois tem uma interrupção e retoma o plantio a partir de novembro, tá? Indo até janeiro. A grosso modo, né, Jorge? Justamente essa parada que dá no plantio é para forçar o escalonamento, porque isso é uma outra dica que eu ia deixar, né, Jorge? Que numa circunstância que está acontecendo de falta de chuva, ou uma umidade assim não tão boa quanto a gente esperava, né? A gente então recomenda que o produtor, se possível, escalone o plantio, né? Planta um pouco, espera uns 15, 20 dias e planta outro pedaço, porque na perspectiva de ocorrer uma falta de chuva, ele vai ter uma chance melhor de que isso não coincida com períodos críticos, que é o que eu ia falar, né? Por exemplo, a fase 3, que é a fase que a gente tem do florescimento ao enchimento de grãos, é a fase mais crítica
para falta de água para a cultura. E então, como a gente não tem a disponibilidade de irrigação, se a gente tivesse irrigação, nós não estaríamos preocupados com isso, né? Mas como a gente não tem essa disponibilidade, então a gente tem que trabalhar de maneira que esse período não coincida com o período de falta de chuva. Claro que a gente não tem nenhuma forma de fazer uma previsão dessa maneira, né? Mas o escalonamento acaba sendo uma alternativa para que a gente possa minimizar esse risco, entendeu, Jones? Um outro fato assim, importante ainda com relação a essas cultivares, por que eu comecei falando lá que antigamente eram 303? Porque agora a gente tem hoje, por exemplo, dentro do troca-troca, a SHS 7990 BT Max, como eu disse, né, é uma cultivar da empresa Santa Helena, que foi disponibilizada, foi adquirida, e ela tem essa tecnologia BT Max, que é uma tecnologia de transgenia para assegurar a questão das lagartas, lagarta do cartucho, lagarta do pé, enfim, essas lagartas, tá? Principalmente a Spodoptera, que é a principal lagarta que nos ataca as nossas lavouras, né? Mas esse milho, ele não tem, importante que o produtor saiba disso, ele não é transgênico para o uso de glifosato. A gente vem com o uso de glifosato, né, nas lavouras, que facilita, né? Apenas ele é tolerante ao glufosinato, então não vão fazer bobagem de passar glifosato, que vocês vão matar a lavoura, no caso desse BT Max, do 79,90. Já o LG 36700 VIP3, todas essas cultivares que têm essa tecnologia VIP3, isso é uma tecnologia que assegura resistência, né? Assegura uma transgenia contra o ataque de lagartas e também assegura resistência ao uso de glifosato. Então, esses que têm VIP3 podem ser usados glifosato para controle de plantas daninhas. Aí a gente tem o LG 36700, que tem VIP3, o SHS 8010, que tem VIP3, o 20A12, que é da Sempre, que também tem VIP3, e o LG 36799, que tem VIP3. Já o LG 36700 não tem VIP3. Então, cuidado, o produtor tem que cuidar, porque às vezes pode acontecer de alguém ter pego duas sementes e plantar na mesma lavoura, duas sementes, uma com resistência, outra sem resistência, e se equivocar e passar um Roundup, né, que é o produto mais conhecido comercial, né, passar um glifosato e queimar a lavoura, aquela parte que não tem resistência, tá? Então é muito importante isso. Um outro fato importante, Jones, para a gente garantir que esse milho vai chegar lá no final e vai nos dar um retorno econômico bom, é a questão de adubação, a plantabilidade que se chama. E uma boa plantabilidade, ela exige que a gente tenha uma boa adubação. O milho é uma planta que se chama, agronomicamente, é uma planta classificada como C4, então é uma planta que tolera grandes adubações, ele sempre vai responder à adubação. Quer dizer, o limite da adubação está no nível de dinheiro, na quantidade de dinheiro que você quer dispor com adubos, né? Mas o milho sempre vai te responder à adubação de forma crescente. Então, assim, primeira questão da adubação, o uso correto da adubação, na quantidade e na necessidade da cultura. Quer dizer, a gente tem que fazer uma boa análise de solo para fazer uma boa identificação de adubo. Posteriormente, espaçamento de plantio, porque eu só posso adensar minha cultura, aumentar o número de plantas, se eu tiver um solo com uma boa disponibilidade de nutrientes, né? A gente lá, muitos anos atrás, falava assim, tu não pode botar um prato de comida para 3 cachorros, porque aí o cachorro mais grande vai comer e os menores não vão comer, né, Jess? Então, a gente precisa ter correção de solos, ter adubação disponível para que a gente possa adensar a lavoura. Hoje em dia a gente tem lavouras sendo plantadas com 50 centímetros entre linha. É possível tranquilamente, desde que tu tenha uma boa fertilidade de solos e que tu já esteja preparado para posteriormente fazer o controle de plantas daninhas, tenha uma condição de fazer controle de plantas daninhas de alguma maneira que não vai
prejudicar tanto a lavoura e posteriormente a colheita, né? Então, essa questão de espaçamento, a questão de adubação, a gente está disponível, os produtores podem e devem procurar assistência técnica, nós e os outros colegas que atuam na área de grãos, para que a gente possa fazer um bom plantio, possa-se ter uma boa plantabilidade dessa cultura, que é um dos fatores que implica muito na produtividade final. Com esse assunto, com essa fala inicial, a gente abordou o milho 100%, muitas informações técnicas. O Evaldo, como se diz, passou uma aula aqui para os agricultores, né? Porque é muito importante, porque pegou esse começo de novembro, aí na época do plantio, e que se estende aí a projeção até 20 de janeiro. Um período curto, né? Temos aí mais ou menos 2 meses e meio, então o pessoal se agende, né, para não se atrasar, né, e siga essas orientações que foram repassadas. E agora a gente entra num outro assunto, que é juventude rural. Extensionista social, Neiva, vai falar desse programa e o que tem que liga Morro Redondo, jovens, nessa parte do rural, desse programa que tem no estado. Jones, a gente tem assim, 2 programas, né, voltados a este público, que é a juventude rural. Primeiro é o 7º curso, né, que foi agora o 7º curso de empreendedorismo e desenvolvimento da juventude rural. E o segundo é a Bolsa Juventude Rural. O primeiro, né, é um curso realizado anualmente no CETAC, em Canguçu, para jovens. E este curso ele é promovido pela Emater e pela SDR. E ele busca assim atividades, né, para esses jovens dentro de áreas produtiva, econômica, social, ambiental e desenvolvimento pessoal. Então é um jeito assim de buscar, de despertar no jovem aquele interesse em continuar, né, na propriedade rural e acontecer a tão sonhada sucessão familiar, né? Que o objetivo principal seria esse. E esse curso, né, do empreendedorismo, este ano, por exemplo, tiveram 26 formandos, né, de diversos municípios, entre eles Arroio do Padre, Canguçu, São Lourenço, São José do Norte, Tavares, Piratini, Pelotas, Capão do Leão, Pedro Osório e Morro Redondo, Amaral Ferrador e Arroio Grande. Nós tivemos aqui do município um participante. É um curso assim que ele é durante o ano, oferece 3 aulas ao mês e a gente conta sempre com o apoio, né, primordial da prefeitura, que na parte logística ela é responsável de transportar o jovem, né, até o CETAC. Então são atividades que são bem importantes assim para esses jovens, né, permanecer no campo e desenvolver alguma afinidade em alguma área, porque lá são desenvolvidos diversos módulos ali, então é bem variável, com instrutores que são competentes em cada área que vão instruindo o jovem. E também agora, né, nós temos inclusive o Bolsa Juventude Rural, que ultimamos agora essa semana os contratos de 3 jovens daqui do Morro Redondo, que é um programa também, que é uma política pública do Estado, executada pela Secretaria do Desenvolvimento Rural. Ele iniciou em 2013 e ele tem tido sucesso, né? A adesão é bem boa. Então esse programa também ele oportuniza ao jovem o acesso e a permanência no ensino médio. Por quê? Porque para tu fazer adesão a este programa tu tem que estar estudando no ensino médio, 2º e 3º ano. E daí o jovem tem 10 meses, né, para executar esse programa com um recurso de 3 mil. E nós da Emater a gente faz o acompanhamento através de relatórios, né, do antes, durante e depois. Então assim a gente sempre ressalta, né, e divulga da importância dessas atividades e vou procurando estimular esses jovens a nos procurarem para aderirem a esses programas e despertar, né, essa coisa de volta para o campo, de ficar no campo e realizar a sucessão familiar.
Então daí o Bolsa Juventude Rural e também o Juventude Rural que tem o CETAC, né? São duas oportunidades que os jovens têm de ingressar e acessar recursos então nessa área, e são 3 jovens que assinaram a Bolsa. A Bolsa. E aí tem validade 10 meses. 10 meses. Então 10 meses. Isso vai ser para o próximo ano? Possivelmente no final de dezembro já libere o recurso, né? E 2026 seja executado. E não é muito fácil porque compete com jovens de todo o estado. Exatamente. Nessas bolsas, então. Nós tivemos aqui em Morredondo 4 inscrições. Fizemos uma divulgação, fomos nas escolas, né, divulgamos as inscrições, o período e tal, mas pelo menos, né, tiveram 4 e dessas 4, 3 foram frutíferas. Isso é importante porque é um grau elevado, né, de porcentagem de jovens que conseguiram essa bolsa, né? Então de 4, 3 conseguiram. Pelo menos um. Pela proporção, né? Usufruir bem já é um ganho, né? Isso é importante. E aí tem o acompanhamento de vocês ao longo do ano. Isso aí. Bom, agora a gente entra em outro assunto, pode ser? Agora o Terra Forte. O Evaldo Voz vai nos falar, porque recentemente, dia 28 de outubro, teve na reunião do Conselho, foi selecionado os 20 contemplados no Terra Forte e também os suplentes. 82 inscritos, todos eles habilitados. E nos conte então detalhes então do Terra Forte e também quais serão os próximos passos. A gente teve o período de contestação, que foi até o dia 7, e a lista sendo enviada para a Secretaria do Estado, então, e o Evaldo vai nos atualizar então o que tem de novidade, além do que foi já divulgado nos últimos dias. Bom, Jones, assim, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que abraçou esse desafio, né, que é selecionar esses 20 beneficiários, que é uma tarefa extremamente difícil, né? Você veja, nós tivemos um contingente de 82 inscritos, todos assim, habilitados, né, preenchendo os requisitos necessários, básicos, para que pudessem estar inscritos. E a partir daí, então, nós tínhamos o desafio de escolher 20, né, na perspectiva de que esses 20 possam, no futuro, serem replicadores para toda a comunidade das diferentes atividades que serão atendidas, né? Então, nós tivemos, assim, inscritos em todas as atividades. Nós tivemos 27 inscritos em fruticultura, nós tivemos 12 inscritos, 13 inscritos em grãos, 10 inscritos em pecuária de corte, 13 inscritos em pecuária de leite, 16 inscritos em olericultura, 1 em fumicultura, 1 em silvicultura e 1 em floricultura. Bom, o edital, né, que previa, que organiza e que determina como deve ocorrer o programa, ele preconizava que se reservasse uma vaga para cada das atividades inscritas, né? O Conselho acatou essa determinação e então definiu que no mínimo uma vaga ficaria para cada uma das atividades. Com isso, então, né, Jones, a gente teve 3 atividades que foram a fumicultura, a silvicultura e a floricultura, que automaticamente o inscrito já foi selecionado em função da regra do programa. A partir de então, a gente começou então a conversar com o Conselho de como distribuir o restante das vagas. Nós tínhamos mais 17 vagas para atender as outras áreas, sendo assim, como fazer isso, né? Então o Conselho, numa atitude muito democrática, organizada, competente, realizou da seguinte maneira, né? Ele resolveu considerar o número de vagas em função do percentual de inscritos. Quer dizer, aquela área que teve o maior número de inscrições teria o maior número de vagas posteriormente para beneficiar.
Sendo assim, então, ficaram 3 vagas para grãos, 2 para pecuária de corte, 3 para leite, 3 para olericultura, 6 para fruticultura, 1 para... Bom, e o restante era uma que já foi falado anteriormente, né? Bom, a partir daí, então, a gente tinha uma distribuição de vagas, né? Aí o outro desafio era distribuir esse público por etapas. O Conselho, mais uma vez, baixou a cabeça, pensou, organizou e fez a distribuição de forma muito adequada, considerando para a primeira etapa de 7, que serão 7 atendidos na primeira etapa, o primeiro de fruticultura, o primeiro de grãos, o primeiro de olericultura, o primeiro de pecuária de corte, o primeiro de leite e o primeiro de fumicultura. Isso antes da gente saber quem seria essa pessoa, né? Foi definido o local, a posição. Posteriormente, o Conselho, então, definiu para a segunda e para a terceira etapa, seguindo a mesma lógica, né? E aí o desafio que se impõe é como selecionar entre os 82, tirando aqueles 3, né, que já estavam beneficiados, os 17 que restavam. 79, né? Ficou 79 para 17. Isso, sendo que em alguns casos, por exemplo, na fruticultura, nós tínhamos 27 para tirar 6, né? Então, é um desafio muito grande, né? E o que o Conselho fez? O Conselho tem é um Conselho, eu sempre digo, um Conselho que tem uma representatividade muito forte da sociedade. Talvez para alguém que não conheça, fora do nosso município, não saiba, não consiga fazer essa leitura. Mas eu, como, graças a Deus, já andei por muitos lugares e já trabalhei em muitos lugares, eu tenho um orgulho enorme do modelo que é implementado no Morredondo, porque nós temos 7 representantes das diferentes localidades, que isso é uma forma muito fantástica de que cada localidade tenha o seu representante no Conselho e venha fazer a defesa daqueles moradores daquela localidade. Afora os outros, que são mais 6, que representam as diferentes entidades do município. Esse pessoal, então, assim, num ato de pura doação, né, vem participar sem receber nada, não tem nenhum tipo de apoio, é só na disponibilidade, gastando seus próprios recursos e seu próprio tempo, que ele poderia estar disponibilizando para outras coisas, né, que vem a fim de discutir e debater as demandas que caem dentro do Conselho. Então o Conselho optou, nós tivemos 2 falhas, nós somos 13 entidades, 13 representantes e mais 13 suplentes, né? Mas nós tivemos 2 faltas de duas localidades, uma localidade e uma entidade que não participaram, então nós ficamos com 11 representações. Essas 11 representações, elas classificaram os inscritos por atividade. Isso foi uma tarefa difícil, uma tarefa de debate, de discussão, de conversa entre os conselheiros. Posteriormente, isso foi ranqueado, essa classificação ela foi ranqueada e pontuada de acordo com a posição que cada uma ficou, para que a gente tivesse o resultado final. Em particular, eu te diria assim, te falei isso já, inclusive você colocou no Jornal Tradição, né? Que eu me senti extremamente orgulhoso do Conselho pela relevância, pela competência em fazer um trabalho com um grau de justiça bastante grande, com uma democracia muito forte, onde todos opinaram, não houve supremacia de um em relação ao outro, cada um deu a sua opinião, cada um colocou exatamente o que pensava. Então, assim, foi um momento de muita importância, de muito crescimento para o nosso Conselho. Eu agradeço mais uma vez os conselheiros que são nossos parceiros, nossos amigos, colaboradores, assim, no trabalho cotidiano da Emater e do município de Morredondo, porque a gente tem, assim, uma situação muito boa, Jones, assim, a minha colega Neiva trouxe agora mesmo um programa do Estado, a gente tem se esforçado esse ano, assim, por demais, para que o município não perca um recurso, né? Nós tivemos inúmeros FEAPERs, né, Neiva? Que para nós, assim, na área de agroindústria, para os quilombolas, tivemos o programa de fomento e agora estamos entrando no programa Terra Forte com uns 2 pés para que esses 20 beneficiários sejam muito bem atendidos, sejam protagonistas de um projeto que vai de fato garantir a resiliência
todas as condições adversas que a agricultura sofre cotidianamente. Então, Jones, assim, eu te agradeço o espaço e agradeço mais uma vez assim, a todos que participaram desse evento, né? É muito emocionante esse momento. Lembrando, Evaldo, teve esse processo, né, que foi essa escolha pelo Conselho, e aí teve o período de contestação e a ata oficializada enviada para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Para quem está nos ouvindo, ficou na lista dos selecionados, são 3 fases, a fase 1, fase 2 e fase 3, e tem os suplentes também, que era necessário também ser encaminhado. Como é que é o trâmite agora? O que tem assim de etapa pela frente agora? O que tem projetado nos próximos dias? O que vocês aguardam para avançar dentro do município depois com recurso? Jones, eu acho que esse vai ser um assunto que vai vir muitas vezes aqui nos nossos encontros mensais, né? Por enquanto, agora eu digo assim, o que tem de projetado assim para o próximo mês aí, esse programa? Assim, nós vamos construindo o programa etapa a etapa. O governo diz assim, são as ondas, né, Neiva? Então, vem uma onda, nós, enfim, surfamos aquela onda e vamos esperar a próxima, né? Quer dizer, a onda que a gente a etapa que a gente está cumprindo agora, como isso é um programa estadual, é recurso público, isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, é um programa muito grande, são 72 milhões que estão sendo investidos no estado do Rio Grande do Sul. Então, existe uma necessidade muito grande de cumprir protocolarmente cada etapa, né, de forma muito correta. Então agora nós encaminhamos, como você disse, né, encaminhamos a documentação para a Secretaria Estadual, a gente faz todo através do nosso escritório regional de Pelotas, né, encaminhamos para a Secretaria, isso é colocado num PROA e passa por uma análise para ver se algum beneficiário não tem algum tipo de pendência, né, que a gente não sabe, né, e posteriormente, ocorrendo a homologação do processo, isso vai sair no diário oficial do Estado, o nome de todos os beneficiários, né? E a partir de então a gente vai começar a construir o plano de aplicação dos recursos. Então essa próxima etapa que virá é a etapa em que nós vamos ser orientados pelo Estado para a construção do plano de aplicação de recursos. Esse plano de aplicação vai ser o momento em que nós vamos sentar com cada um dos beneficiários, diagnosticar a situação, fazer levantamentos e propor alternativas, né, que sejam viáveis para que a gente possa, enfim, fazer então a aplicação desse recurso de modo a que atenda aos requisitos econômicos, ambientais e sociais que o programa prevê. Então assim a gente vai voltar a conversar muitas vezes, Jones, eu acredito que já no próximo mês, espero que a gente já possa ter novidades, né? E assim é um prazer que você esteja conosco acompanhando, assim como todos os ouvintes, porque a gente tem uma expectativa muito grande nos resultados desse programa. E aí eu te digo assim com muito orgulho, nesses meus 22 anos de Morro Redondo, né, enquanto agrônomo da Emater, né, a gente tem tido uma caminhada fantástica no sentido de melhoramento de solos, aumento de produtividade das culturas, em função de muitas ações que se desempenham, e agora eu acho que agora vai ser a cereja do bolo para essas propriedades que a gente vai ter condições de aplicar. No programa da Emater, então, mensalmente a gente vai atualizando, porque esse programa, como se diz, vai longe, então vai ter várias etapas durante o programa. E agora, o último assunto do programa de hoje, a gente agradece a atenção dos ouvintes, dos agricultores. O programa foi criado aí, a gente tanto lutou para ter esse espaço, que é um espaço porque a gente é do município, que é município agrícola. E apesar de a gente ter predominância maior de pessoas do perímetro urbano, muita gente vive do meio rural ou mora na cidade e trabalha nas indústrias, trabalha em propriedades rurais, porque é um município que é agrícola e não só abriga Morro Redondo e região. Quem está nos ouvindo, Cerrito, Pelotas, Canguçu, quantas pessoas de lá vêm trabalhar aqui? Então é um intercâmbio que se tem.
E as informações que a gente está falando aqui, elas também interessam a essas cidades e quem nos ouve depois a gente disponibiliza também no YouTube. E a Neiva Borges vai falar do pêssego. Estamos agora aí já vendo no comércio, tem o pêssego, as indústrias se preparando para a safra e temos a festa do pêssego, Comunidade Cristo Rei, Colorado, 14 de dezembro, e vai ter o 5º concurso de receitas de doce à base de pêssego. E a Neiva vai nos falar como faz a inscrição e como vai funcionar então este concurso no dia 14, mas que já tem as inscrições abertas. Então, assim, como tu bem mencionou, né, na comunidade Cristo Rei, no Colorado, vai acontecer no dia 14 de dezembro, né, na festa do pêssego. A gente está retomando o concurso da culinária, que acho que o último foi em 2019. Então, vamos para o 5º concurso de receitas de doce à base de pêssego. Então, assim, o que se quer com isso? A gente procura a valorização da cultura do pêssego, né? Sendo que o pêssego é uma das principais economias de Morro Redondo. Então, a gente procura estimular o consumo da fruta das mais variadas formas, né? Como uma fonte de nutrientes. E para fazer essa criatividade, assim, estimular a criatividade dos participantes, bem como a troca de conhecimento entre os concorrentes. A gente já está recebendo as inscrições na Emater até o dia 10 de dezembro. Dentro desse concurso haverão prêmios, né, do 1º ao 3º lugares. Isso aí será a gente conta com a parceria do Sicredi, que é o responsável pelas premiações, né, que é o 1º lugar R$300, 2º lugar R$200 e 3º R$100. Também temos troféus, né, que foi gentilmente cedidos pela prefeitura municipal, e aí a gente então conta com o pessoal aí para participar deste concurso, que é uma forma bem interessante de interagir e também usufruir, né, dessa cultura que é bem peculiar aqui e bem importante, principalmente nessa época. Lembrando que quem já participou em algum concurso pode participar, como é que funciona? Sim, qualquer pessoa pode, dentro de moradores da região aqui, né? Principalmente as pessoas que desenvolvem a cultura, que a gente também está dando uma procura enfatizar alguns segmentos, por exemplo, padaria, agroindústria, uma representação desses segmentos também a gente está tentando colocar no concurso. E lembrando que esse prato, né, receitas de doce à base de pêssego, quem sabe pode ser também uma porta de entrada para vendas. Exatamente. O sucesso desse prato certamente pode ser para quem tem um estabelecimento aí, para quem é empreendedor, que a gente é da cidade do pêssego, então uma porta de entrada. E tem toda aquela questão de como o município, né, tem ele é o do doce colonial, né, o detentor desse título aí, então tem tudo a ver. E mais algum detalhe sobre... Não, estamos à disposição na Emater até o dia 10 de dezembro. E a gente vai ter o programa da Emater, que vai ser o último do ano, dia 11, antecedendo a festa do pêssego. E aí, quem sabe, a gente já pode divulgar quem vai estar participando, né? Exatamente. Que até o dia 10, dia 11, a gente já traz detalhes. E aí já pode até trazer um dado de como se vê, né, a safra, né, do pêssego aí. A gente já vai ter um balancete e vai ser bem no foco quente da produção, né? Porque até o Natal aí, final do ano, é uma correria, né? Tem algo a destacar, vocês dois, assim, desse momento aí que antecede esse início da safra do pêssego aí? O Evaldo falou no boletim da semana passada, sistema de alerta, né? Mas alguma recomendação aí, aproveitar algo mais aí que você pode repassar ao produtor aí, nesse período que já antecedendo o começo das indústrias aí com a safra? Sim, Jorge, eu acho que é oportuno a gente relembrar o que foi falado no boletim agora, um pouquinho, eu estava divulgando aqui na rádio, né? Uma
atenção especial para os produtores de pêssego. Esse ano a gente tem uma característica assim, que cada safra ela apresenta as suas particularidades. E a safra deste ano, ela, em função assim, de um pegamento de gema muito forte, a gente teve uma quantidade enorme de frutas, tanto que muitos produtores tiveram muita dificuldade para fazer o raleio, por falta de mão de obra, por excesso de fruta nas árvores, né? Então isso acabou, e agora depois, em função dessa estiagem que a gente passou, esses períodos de falta de chuva, né? Durante os meses de setembro e outubro, nós tivemos uma chuva total de 180 milímetros, sendo que nós teríamos nesse período 360 milímetros, ou seja, a gente teve um déficit de 50% na chuva, sendo que especialmente no mês de outubro a chuva registrada para nós foi 60 milímetros, aonde a gente teria no mês de outubro, numa média normal, em torno de 180 milímetros, quer dizer, a gente teve 1/3 da chuva por mês. Isso consequentemente assim comprometeu o desenvolvimento das frutas naqueles pomares que não têm disponibilidade de água para irrigação. Isso é uma alternativa que a gente tem que trabalhar, né? Bom, o que pode acontecer agora, né? Então a gente tem uma formação de frutas pequenas, frutas tipo 3 de baixo calibre. E essas frutas a indústria não vai processar, pelo menos a informação do Sindocopel é essa, né? Então um grande problema que os produtores vão ter agora na colheita, principalmente aqueles que dependem de mão de obra contratada, é estar muito atentos para que não vá encaminhado para a fábrica caixas com pêssegos de terceira, com pêssegos verdes ou pêssegos deformados. E porque à medida que o pêssego ele é colhido por rendimento, né? Então quando o colhedor lá está recebendo por caixa, o proprietário tem que estar muito atento para que não vá na caixa esse tipo de fruta que vai desqualificar a sua entrega. Então esse é um alerta que a gente está dando, né? Sem contar que as próprias fábricas em alguns casos já estão com alguma dificuldade de fornecimento de caixas, porque a tendência é de uma produção grande, né? Então não adianta nós mandarmos para a fábrica pêssego de terceira ou pêssego verde que vocês não vão receber e vai desqualificar a produção, tá bem? Esse eu deixaria como alerta. Então a gente vai encerrando, só destacando que ainda tem um assunto que vai ser destaque na sexta-feira, aí, antes do feriado, que é a questão do mel, né? Que vocês têm uma reunião, então, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Emater, né? Onde vai ter a comercialização do mel, a pauta, que é o cenário regional e perspectivas, Renato Cogo dos Santos da Emater Pelotas, implantação da agroindústria de beneficiamento de mel em Morro Redondo, com a Letícia dos Santos, secretária, e o colega Samuel Rutz, engenheiro agrônomo da Emater. Amanhã de tarde, às 14 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Teria mais alguma temática aí nos próximos dias para ficar relatada aí, só para encerrar, como se diz, algum aviso aí de última hora, de algum assunto que está projetado aí nos próximos dias de encontro, Evaldo? Não, no momento não me ocorre nada, Jones, assim, eu te agradeço o espaço, assim, né? E eu acho que a gente teve uma bela oportunidade assim, de debater os assuntos que estão bem atuais, né? E é isso, né? Na verdade, até o próximo mês a gente já vai ter novidades aí de graça. Eu quero agradecer e deixo o recado final para Neiva Borges. Então, agradeço a disponibilidade de vir aqui conversar com os ouvintes da Bonfim e esperamos que os produtores que estão nos ouvindo, depois a gente vai colocar no YouTube também, que o pessoal ouça, quem não pôde acompanhar, depois compartilhe com os amigos e pegue num tempinho que você tem disponível em casa, possa ouvir o programa, né? Que é um programa feito para você, para auxiliar e colaborar e ajudar a multiplicar, né? Como se diz, o Evaldo falou no início ali, que o Terra Forte tem que ser um multiplicador, né? Que seja produtivo, que tenha sucesso o programa, como o Thiago Bonafo, do DEAG, presidente do Conselho, me falou. Espera que o programa dê certo para que possa o município colher e tenha continuidade esse programa e possa beneficiar o nosso município, né? E como a Neiva falou, né? Estimular que os jovens tenham oportunidade, que se inscrevam.
e não seja só 4 inscritos, né? Tem de estudante que é rural, que vem estudar aqui na zona urbana, né? Que seja o começo, né? Então é uma chance, né, de abrir um leque e abrir uma oportunidade de trabalhar e de gerar renda no campo, né? Então são vários os programas aí, então as possibilidades, e agradeço a Neiva e até a próxima. Muito obrigada, agradecida pelo espaço. Estamos à disposição no escritório da Emater. Boa tarde a todos. Agradecemos então a participação do pessoal da Emater então no programa aqui na Bonfim FM. Eu já vou encerrando então o programa desta quinta-feira e até sexta-feira com o programa Alô, Alô, Morro Redondo. Boa tarde a todos e valeu a audiência.